CRPcast. O CRPcast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRPcast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Eu sou Leocádia Costa e este é o 37º episódio do CRPcast, produzido especialmente para quem está começando a atuar na psicologia. O que é preciso para atuar regularmente? Como faço para me inscrever no conselho? Que cuidados devo ter no meu dia a dia como profissional? Estas são algumas das dúvidas que responderemos neste episódio. No quadro Psi o Quê, convidamos a psicóloga Valéria Gonzatti a explicar o que são os documentos psicológicos. Para orientar as novas profissionais, a conselheira Daiana Menegali Chutes media a roda de conversa com a participação da psicóloga fiscal do CRPRS, Antonieta Martins Lopes Bride, e do psicólogo fiscal Lúcio Fernando Garcia, que falam sobre as dúvidas mais recorrentes que chegam ao conselho. Nas locuções, contamos com a participação da Relações Públicas do CRP, Nádia Miola. CRP destaca. Olá, eu sou Nádia Miola, Relações Públicas do CRPRS e trago aqui informações importantes para quem está começando na psicologia. Após a colação de grau da formação acadêmica em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, a psicóloga deverá providenciar sua inscrição junto ao Conselho Regional de Psicologia para exercer regularmente a profissão. Essa exigência é legal e necessária, uma vez que a inscrição habilita ao exercício profissional e estabelece as prerrogativas previstas na lei que regulamenta a profissão. Além de atender a um dispositivo legal, a inscrição representa uma vinculação importante da profissional com seu órgão de classe, recebendo orientações éticas e garantindo à sociedade a não ocorrência de exercício ilegal e irregular da profissão. A inscrição profissional é, portanto, um dever da psicóloga e um direito dos usuários, constituindo um compromisso ético e social. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicóloga e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da categoria, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971. O CRP é, portanto, o órgão que zela pelo desenvolvimento das funções da psicologia, cabendo-lhe estimular e fortalecer a relação entre conselho, psicólogas e sociedade, formando assim uma rede comprometida com a cidadania, a solidariedade, a justiça e a saúde mental. Essas e outras informações são apresentadas na solenidade preparatória à entrega da carteira de identidade profissional, realizada periodicamente pelo CRPRS para as novas profissionais. Saiba mais sobre essa ação e outras iniciativas do Conselho acessando o site crprs.org.br. Psi o Quê? Os documentos emitidos no exercício da psicologia impactam o cotidiano das relações sociais e devem, portanto, revelar compromisso com a promoção dos direitos humanos, a sustentação teórica e técnica e a autonomia intelectual. Igualmente, servem para promover a visão interdisciplinar e a atitude profissional avaliativa, compreensiva e integradora, para responder de forma adequada a demandas de trabalho.
Convidamos a psicóloga Valéria Gonzatti, psicóloga clínica, mestra e doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul e integrante da Comissão de Avaliação Psicológica do CRPRS, a explicar o que são os documentos psicológicos. Oi pessoal, tudo bem? Então eu sou a Valéria e a gente vai conversar um pouquinho sobre a modalidade de documentos. Bem, nós temos uma resolução vigente, que é a 6 de 2019, que fala sobre os nossos documentos, mas vale lembrar que a gente deve levar em conta a normativa também de 2005, nosso Código de Ética. Então, nessa questão, os resultados descritos dos documentos, eles vão sempre expressar alguma questão relacionada à leitura de outras pessoas, né? A terceiros. Então, o que a gente tem que pensar? Enquanto documentos, a gente pode ter uma declaração, que é um documento que vai registrar nossa prestação de serviços, que vai informar o comparecimento da pessoa, do acompanhante, se a pessoa está fazendo acompanhamento psicológico, né? Quando ela está fazendo, questão de tempo, dias e horários. Nesse caso, a gente vai fazer o registro desse documento, a declaração, na nossa folha timbrada, onde tem o nosso endereço, enfim, nosso nome completo, nosso número do CRP e também, neste momento, colocar o nome do solicitante, a finalidade e por que a gente está realizando isso. E por fim, mas não menos importante, a nossa assinatura. Depois da declaração, a gente pode realizar o parecer psicológico. O que vai ser então o parecer? Vai ser a análise técnica com o objetivo de a gente responder uma questão-problema ou apreciar algum documento psicológico. E no nosso caso, a gente pode ter um parecer então indicativo ou conclusivo. Bem ou mal, ele vai ser então, né, de uma forma bem didática, uma resposta a uma consulta feita a algum especialista, né, alguém que tenha competência no assunto. Nesse caso, as pessoas podem ter quesitos que vão ser respondidos de forma sintética e convincente. Por exemplo, na falta de elementos suficientes para a gente conseguir ter uma resposta a esse documento, a gente sempre vai orientar que a gente possa colocar que a gente não tem elementos de convicção. Então, essa expressão a gente pode utilizar quando, por exemplo, o quesito for dúbio, que nós não conseguimos chegar a uma conclusão quando a gente está avaliando um documento escrito por outro colega ou respondendo essa questão por problema, certo? E aí, se o quesito, por exemplo, né, vier mal formulado, a gente pode afirmar que esse quesito foi prejudicado, que nós não temos elementos para responder ou que aguarda uma evolução. Então, já falamos da declaração, do parecer e a gente vai ter também relatório. E no relatório, gente, a gente pode ter duas modalidades, um relatório psicológico e um multiprofissional. No psicológico, ele vai ser então um documento técnico com um objetivo descritivo e demonstrativo, que nós vamos falar então de um tema examinado, tendo um viés de esclarecer alguma questão e produzir então conhecimento sobre aquela manifestação. Então, por exemplo, eu minimamente tenho que ter o que é o caso, né, a descrição, o que é a demanda, por que eu estou fazendo esse relatório, que questões eu quero responder, se eu usei, por exemplo, observação, entrevistas, né, uma hora do jogo com uma criança. Vou integrar esses dados e, por fim, vou redigir, então, uma consideração final. Então, quais são as questões que normalmente a gente responde, né, no relatório psicológico? O que está acontecendo? Quando que isso começou? Como que está essa relação? Por quê? Para quê? Ou quanto? Então, os itens primordiais de um relatório psicológico vão ser identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão ou considerações finais. Fica a critério do colega que for escrever. O multiprofissional, então, tem as mesmos itens, né, primordiais, mas a gente vai fazer essa produção com outro colega. Mas o que a gente tem que lembrar, tá, gente, nesse ponto do relatório multiprofissional, que deve ser preservada, né, a autonomia de cada profissional envolvido. Então, se eu sou psicólogo, eu vou falar daquele contexto, de um contexto da psicologia. E os outros colegas que vão produzir junto sobre os seus pontos de vista, sobre as suas éticas profissionais também. E, por fim, mais ou menos importante, a gente vai ter o laudo psicológico. Ele, junto com o atestado psicológico, vão ser resultantes da avaliação psicológica. Nesse caso, eles vão subsidiar, então, decisões, né, relacionadas ao contexto. A gente vai ter um conjunto de informações. Eu posso ter, então, um laudo psicológico reportando resultados parciais ou finais da nossa avaliação e analisando o que eu consegui observar como fonte principal de informação, fundamental, ou
como fonte secundária ou complementar. Então, o que minimamente eu tenho que ter no laudo? Identificação, a descrição da demanda, o que eu fiz, né, os meus procedimentos, como que eu integrei a demanda com o procedimento, ou seja, a análise desses dados e, por fim, a conclusão. Na questão da conclusão, depois eu tenho as referências. E as referências, então, são referências bibliográficas. O que eu utilizei durante o meu processo dessa construção desse documento técnico-científico. O que eu sugiro? Que a gente faça, então, na redação, frases curtas, de no máximo 3, 4 linhas, planeje um tema por parágrafo e consiga se manter nele para que, lembrem, o leitor vai ser uma pessoa que às vezes nós não conhecemos, que nós não tivemos contato, e finalizar o parágrafo com uma frase, então, que aborde essa ideia principal, certo? E o atestado psicológico, então, vai indicar, possivelmente, uma questão psicológica, né? E com ele solicitar afastamento ou aptidão ou não de uma atividade específica, ou até, como objetivo também, justificar falta ou impedimento. O que a gente vai ter, então, no atestado, pessoas? Né? A gente vai certificar com fundamento em um diagnóstico psicológico uma situação, estado ou funcionamento. Lembrando que, se a gente precisa fazer referência do CID, a gente tem que constar que o paciente autorizou essa publicação no nosso atestado psicológico. Cabe lembrar, então, que a gente tem outros documentos, por exemplo, o protocolo de entrega da avaliação, então, como que eu fiz, quem que recebeu. Outro documento que nós teremos vai ser a solicitação de parecer escolar, que eu sugiro que vocês façam, então, um texto único, solicitando como é que está o desempenho cognitivo daquela pessoa, as habilidades sociais ou manifestações de comportamento. E também outro documento que não consta na nossa resolução, mas que muitas vezes fazemos, são os encaminhamentos. Então, o encaminhamento, por exemplo, para um serviço escola ou para uma clínica, é interessante que tenha identificação, por que a gente está encaminhando, então a finalidade e às vezes a hipótese diagnóstica. Isso a gente vai fazer também, né, um encaminhamento para colegas médicos, né, fonos, psicopedagogos, enfim, ou centros de referências. É interessante que por que a gente está encaminhando, falando desse encaminhamento para o nosso cliente e realizando o encaminhamento de forma mais adequada possível. Cabe lembrar, então, que todos os documentos que vocês emitirem, né, que nós vamos emitir, a gente tem que guardar uma cópia assinada pelo paciente junto ao seu prontuário. E a questão do destino. Os documentos, então, devem ser entregues diretamente ao beneficiário, né, da prestação do serviço ou a seu responsável legal, né, em uma entrevista devolutiva. Os documentos produzidos, né, então, devem ser arquivados ou de forma impressa ou informatizada, fica a critério de cada um. E, quando não há uma definição legal, o psicólogo deve indicar, né, o prazo de validade do conteúdo. Então, se eu penso em avaliações compulsórias, eu já tenho um prazo de validade, mas se eu não tenho, o psicólogo, que é o técnico, que vai fazer essa indicação. E esse prazo de validade do conteúdo, então, do documento decorrente, né, dos nossos serviços, deve ser sempre indicado no último parágrafo do documento. Certo, pessoal? Espero ter ajudado todos e até a próxima. Roda de conversa. Para falar sobre ética, sigilo profissional e as principais dúvidas para quem está começando na profissão, convidamos a psicóloga fiscal Antonieta Martins Lopes Bride e o psicólogo fiscal Lúcio Fernando Garcia, que integram a Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPRS, a participarem desta roda de conversa. O bate-papo será mediado pela conselheira Daiana Menegali Schutz, presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica e presidenta da Comissão de Instrução da Comissão de Ética do CRPRS. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vamos começar de uma forma informal o nosso podcast com a pergunta: estou formada, estou inscrita no conselho. O que eu faço agora? Posso abrir um consultório? Posso atender online? Como é que procedemos? Oi aos ouvintes aqui do podcast do Conselho. Bom, estou formado e aí? Aí vem os grandes desafios da profissão. Então, eu acho que primeiramente o colega deve estar atento, né, àquilo que ele está com maior assim, sintonia e está preparado, né, ou de certa forma já tem um projeto de desenvolver na profissão. Então ele vai escolher um mercado, dentro do mercado de trabalho, aquilo que ele gostaria de fazer. Se for, por exemplo, para a área clínica, de psicologia clínica, de atendimento clínico,
de psicoterapia, então ele primeiramente está escrito aqui, né, ele vai ter que tomar vamos dizer assim, os procedimentos lá no espaço que ele vai ter, se for atendimento presencial, não é? De ter um espaço adequado para esse atendimento, ou ele vai se ligar a alguma clínica que já tem esse espaço. Ele vai promover os alvarás ligados ao gestor, à prefeitura municipal da localidade onde ele atua, e vai então passar a oferecer os seus serviços, né? Então a psicóloga vai oferecer os serviços nos meios de divulgação que ele tem disponível, né? Pode ser de maneira online, pode ser alguma publicação, pode ser, não é, algum outro informativo, ele possa, de certa forma, ser conhecido seu trabalho ou ligado a uma clínica. O Código de Ética, ele estabelece como eu devo fazer essa divulgação, tá? Nós temos um artigo específico no Código de Ética, que é o artigo 20, ele vai dizer como, né, o psicólogo deve promover a publicação, a publicidade do seu serviço. Então, o que o colega vai fazer? A colega vai fazer? Vai informar o nome completo, o seu número de registro. E isso é importante porque isso dá legitimidade para quem escuta aquela divulgação. Dizer o nome completo com o seu número de registro é informar a sociedade que aquela pessoa está formada, evidentemente, e que se inscreveu num conselho profissional. E que, então, ele está habilitado a exercer aquelas atividades que ele está se propondo. E não só isso, ele também, de certa forma, está obrigado a atender os requisitos técnicos e éticos dessa profissão. Então, isso é uma garantia de quem busca o serviço, é uma proteção à profissão e também ao próprio profissional. Então, vai seu nome, seu número de registro, né? Vai se apresentar com a titulação, com a formação que possua, se ele tem alguma formação para além da psicologia. Ele vai divulgar atividades, procedimentos, técnicas e recursos, né, que estejam reconhecidos e regulamentados pela profissão. Então ele vai dizer o que ele vai fazer. Por exemplo, se for no campo da clínica ou da psicoterapia, ele vai dizer, olha, atendo crianças e adolescentes, trabalho com o referencial psicanalítico, cognitivo comportamental, behaviorista, bom, todas as linhas e referenciais teóricos que nós temos na profissão. Ele não vai utilizar o preço como forma de propaganda. Os honorários devem ser cobrados a partir daquele primeiro contato com o seu cliente, em que ele vai estabelecer as condições e vai informar o seu cliente, então, dos seus honorários. Não pode, obviamente, fazer previsão taxativa de resultados, né? Como a gente muitas vezes vê em ofertas profissionais, em comercial profissional, principalmente nas redes sociais, né? Eu consigo esbater sintomas em tantas sessões. Nós somos uma profissão de meio, nós trabalhamos com referencial em saúde. E em saúde não se pode ter garantias. O que a gente tem que ter como garantia? A boa utilização da técnica. A técnica e a capacitação adequada. Essa é a garantia. Os resultados é um processo decorrente dessa relação entre profissional, técnica e atendido. Ele também não pode fazer autopromoção na sequência disso que a gente estava falando, né? De dizer, eu sou o melhor psicoterapeuta, o melhor clínico da minha cidade. Não existe isso, né? Ele até pode dizer as suas titulações, né? Mas não pode fazer essa autopromoção. Não pode propor atividades, obviamente, que sejam de outras profissões e não vai fazer divulgações sensacionalistas, né? Então, esses são os primeiros cuidados, né, de um profissional que está, por exemplo, na área clínica, né, se lançando no mercado. E é importante que faça essa divulgação, para que as pessoas saibam onde esse profissional se encontra, né, para que as pessoas possam buscar os serviços profissionais. Agora, tem muitos outros campos, né? O que eu faço agora é a pergunta. Bom, pode buscar outras áreas, né? Nós temos várias áreas, né? Nós temos a psicologia clínica, nós temos a psicologia social, nós temos a psicologia organizacional e do trabalho, nós temos a psicologia do trânsito, de tráfego, nós temos do esporte, ambiental. Bom, a partir da universidade, né, cada um de nós teve conhecimento disso, mas pode buscar. Então, assim, o importante é que a pessoa conheça a legislação profissional, né, saiba onde encontrar essas questões da legislação profissional, e aí as redes sociais, o conselho é uma referência, para que ela possa se ligar a locais, a espaços, a instituições que sejam adequadas ao serviço. Vamos dizer, que permita a liberdade de trabalho, que permita que o profissional possa exercer adequadamente a sua técnica, que tenha a confidencialidade necessária àquele tipo de trabalho, né, e que ele tenha liberdade e autonomia profissional para desenvolver seu trabalho. Então, assim, no primeiro momento, acho que a gente pode depois ir completando, mas no primeiro momento, acho que essa é a grande, assim, atenção que ele deve ter ao se lançar no mercado de trabalho.
Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse podcast. Acho bem importante essa pergunta que a Dayana nos lança, né? E que o Lúcio já estava explicando de uma maneira bem detalhada. Indo ao encontro do que o Lúcio estava falando, acho importante lembrar as colegas e os colegas recém-chegados na profissão que nessa questão de divulgação profissional, nem sempre as estratégias de marketing digital são adequadas para a nossa profissão. Porque é bem isso assim que o Lúcio comentou, fazer propaganda sensacionalista, querer atrair o cliente não é uma maneira que está condizente com a nossa profissão, porque isso pode, inclusive, inverter a demanda, né? A pessoa vai ali procurar um serviço não porque ela está precisando de uma psicóloga e de um psicólogo, mas porque aquela postagem chamou atenção e talvez aquilo não vai ser benéfico, não vai ser terapêutico, não vai ser de muita serventia para aquela pessoa. Então, por isso que nós, profissionais, precisamos estar atentas a essas divulgações, né? Porque nós não precisamos atrair o cliente. As pessoas que precisam de suporte psicológico, as pessoas que precisam, né, de um espaço para expor a sua vida, né, para expor até mesmo as suas vulnerabilidades, né? Ela não precisa ser atraída por um post magnífico prometendo uma cura que não existe, né? Ou prometendo um valor em termos monetários, né, um valor mais acessível. Não é isso. A pessoa precisa de uma profissional qualificada, de uma profissional que está sempre, né, que está em constante aprimoramento, né, estudo, né, para bem atender essas pessoas. Então, seria isso, assim, não tem impedimento algum da psicóloga poder se colocar nas redes sociais, né, colocar o público que essa colega atende, né, e até mesmo a sua abordagem, como o Lúcio bem colocou. Agora, não caberia prometer coisas que não está no nosso alcance oferecer, né? E apenas se colocar mesmo como uma profissional qualificada para receber as demandas, né? E se colocar ao lado dessa pessoa para dar o suporte psicológico necessário. Acredito que num primeiro momento seriam essas as questões importantes para a gente falar, né? No início de carreira e no início das divulgações profissionais enquanto psicóloga e psicólogo. Então, durante a fala, o Lúcio trouxe algumas informações referentes ao consultório, né, à prática clínica e com relação aos atendimentos online, Antonieta, como é que a gente deve proceder, o que precisa, né, quais são os meandros que a gente deve, então, levar em consideração? Sim, os atendimentos online estão cada vez mais presentes, né, não só na psicologia, como em outras profissões da área da saúde. Mas, enquanto psicólogas e psicólogos, nós precisamos pensar nas questões de sigilo, né? E de, principalmente, levando em consideração justamente isso, né? A proteção da pessoa que está sendo atendida, buscar um espaço adequado para realizar esses atendimentos online, né? E que não necessariamente precisa ser um consultório, precisa ser uma clínica, né? Mas quando a gente fala de um espaço adequado, a gente está falando um local onde somente a psicóloga, né, e a pessoa atendida vão ter acesso, né? Então, se a gente pensar, eu preciso de uma sala, né, de um espaço adequado, onde não tenha interferência de outras pessoas, de terceiros, e principalmente utilizar uma plataforma, né, como várias que existem assim, onde somente aquela pessoa e a psicóloga também vão ter acesso ao link, né, para entrar naquela sala de atendimento, pensando como se fosse um atendimento presencial, mas utilizando as ferramentas das tecnologias, né? Então, seria isso num primeiro momento, assim, de um espaço adequado para que somente aquela pessoa e a psicóloga possam acessar e as informações que ali vão ser colocadas não sejam acessadas por outras pessoas alheias àquele atendimento.
A gente sugere também, até quando nos perguntam aqui no conselho, né, que cuidados para além do espaço, né, a gente sugere que a pessoa utilize fones de ouvido. A psicóloga, no caso, oriente a pessoa atendida a também fazer o uso de fone de ouvido, né, porque isso também restringe, caso tenham pessoas próximas numa outra sala, né, ou, digamos, numa sala de espera, para que essas pessoas não escutem o que está sendo dito ali. E atendimentos online também, a gente tem que avaliar se aquele caso que está chegando para nós, se ele deve ser atendido nessa modalidade, né? Porque por mais que se diga assim que, ok, a gente pode atender qualquer demanda online, pessoas que podem estar em algum risco, né? Risco de alguma violência, né? De estarem passando por alguma violência, risco até mesmo de questões mais graves de saúde mental, né? Então é importante que a psicóloga e o psicólogo avaliem se aquela demanda pode ser atendida de maneira online. Porque muitas vezes a pessoa está precisando de um atendimento presencial, está precisando ser encaminhada para um outro serviço, né, para um atendimento psiquiátrico, dependendo da situação, né, direcionar para alguma internação. Então, é importante que a psicóloga se atente para isso, né, porque se a gente for pensar o atendimento online, não necessariamente essa pessoa que eu estou atendendo está aqui no mesmo município que eu estou. Ela pode estar do outro lado do Brasil ou, dependendo, pode estar até em outro país. E aí, se essa pessoa estiver numa situação de vulnerabilidade, né, numa situação mais grave, para quem que eu vou encaminhar? Então, é importante que a colega se certifique. Será que é possível manter essa modalidade? Será que não é melhor encaminhar para uma rede de suporte presencial? Né? Então, esses cuidados são essenciais, né, para que os serviços psicológicos sejam prestados de maneira, né, de forma bastante a garantir a qualidade desses atendimentos. Além do registro profissional, a gente precisa de algum outro cadastro sendo realizado no conselho? Como é que funciona essa parte? Sim. Para que a psicóloga e o psicólogo realizem atendimento online, nós temos a previsão do cadastro na plataforma EPSI, que é um cadastro bastante simples, que precisa ser realizado pela própria profissional, né, acessado ali no link do Conselho Federal de Psicologia, EPSI, né, eifmpsi.cfp.org.br, e esse cadastro se mantém obrigatório até o momento. Então, todas as profissionais que desejam realizar atendimentos online de forma eventual, inclusive, né, ou de maneira permanente, devem fazer esse cadastro. Esse cadastro é para que a gente tenha conhecimento de quantos profissionais estão atendendo nessa modalidade, e esse cadastro também nos permite orientar sobre esses cuidados que a gente está conversando aqui, né? Porque quando a psicóloga preenche, finaliza e submete esse cadastro para avaliação dos regionais, nós aqui, psicólogas e psicólogos fiscais, a gente analisa aquele cadastro e quando a gente percebe alguma lacuna de orientação, a gente oferece essa orientação, lembrando desses cuidados éticos, né, com sigilo, com um espaço adequado, e até mesmo cuidados técnicos, né, de verificar se essa demanda é uma demanda que pode ser atendida nesse contexto, nessa modalidade, e por aí vai. Então, é essencial que todas as colegas e os colegas providenciem o cadastro na plataforma EPSI. E como é que eu devo proceder com relação ao sigilo profissional, né? Pensando sempre no que eu faço agora. Tenho lá o meu consultório, estou atendendo online. Como é que eu vou, né? Tu trouxeste ali de usar fone de ouvido, de ter um link, né, que só o profissional e o paciente tenham acesso. Enfim, né? Resoluções que a gente possa seguir, que a gente possa se orientar. Como é que a gente vai funcionar com relação ao sigilo profissional? Eu acho que é importante essa pergunta, principalmente nesse momento em que há, em parte, essa migração do universo de atendimentos também para um novo modo, que é o modo online. Eu acho que a questão do sigilo, ela está sempre posta, né? É importante dizer isso, que independe do modo, se presencial ou se de maneira online, o profissional, ele, né, vai ter que, de certa forma, garantir ou orientar as questões sobre esse sigilo. Garantir ficar, né? E essa expressão
obrigação de garantir o sigilo, isso está muito mais posto quando há um atendimento presencial, porque daí todas as variáveis daquele momento é de responsabilidade do profissional. No atendimento online, o psicólogo deve estar atento para a orientação que deve ser feita aos atendidos, né, às atendidas, né, dizendo de que naquele momento em que há o atendimento, em que se inicia esse atendimento de uma maneira remota, online, né, essa preocupação e o cuidado com confidencialidade e sigilo está também, de certa forma, delegado ao atendido. Então ele precisa ser orientado, o atendido precisa ser orientado com relação a isso. Que não tenha outras pessoas na sala de atendimento, que ele tenha um espaço reservado, que ele não grave aquela sessão. Né? A gravação da sessão ela implica numa combinação e num objetivo para que ela aconteça. Né? Tem que haver o acordo entre as partes, a profissional, o profissional, e atendido, o atendido. Então, assim, precisa ser feita várias orientações no atendimento online, porque eles têm essa especificidade. Né? E demonstrar para atendido ou atendido de que o não atendimento dessas questões podem comprometer a qualidade daquele atendimento. Não só uma infração ética de quebra de sigilo, né? De uma quebra de confidencialidade daquela informação, mas principalmente por afetar a qualidade daquele atendimento. Vamos supor um colega psicólogo atende um adolescente e que um dos genitores, pai ou a mãe ou alguém adulto, queira ficar dentro da sala sem que o profissional saiba, né? E muitas vezes a criança ou adolescente pode estar submetida a esse adulto. Então, orientar bem, né? E fazer essas questões, conversar bem com a família, Então, ter conhecimento também, né? Desse espaço de onde essa pessoa está se conectando e fazendo o atendimento com o psicólogo, com a psicóloga. Né? Então, o sigilo, ele é, né, vamos dizer assim, um instituto, um pressuposto dentro da profissão. É o lugar central da relação de toda e qualquer atividade profissional. Né? Não é só na clínica. Né? A confidencialidade das informações que a psicólogo recebe em decorrência do seu trabalho técnico, ele está inicialmente protegido por uma confidencialidade. Claro que, dependendo do tipo de trabalho, também há as contratações, as informações, esse sigilo vai sendo também não é reportado a outras pessoas. Por exemplo, um psicólogo que trabalha com perícia, um psicólogo que trabalha com avaliação pericial, como no DETRAN, né, na emissão da carteira nacional, né, um psicólogo que trabalha com perícia, por exemplo, para aporte de água. Essas informações vão ser, de certa forma, também compartilhadas com outras pessoas. Então, vai depender também da atividade, mas sempre parte do pressuposto de que todas as informações recebidas decorrentes do atendimento profissional, não é só atendimento clínico profissional, ele está inicialmente submetido a um sigilo. Né? Isso é uma garantia, né, para que aquelas informações se mantenham naquele espaço profissional, porque é ali naquele espaço profissional que dá sentido àquela fala, àquela comunicação, aquelas informações, e nós, psicólogas e psicólogos, temos a obrigação de fazer, né, a guarda e os cuidados dessas informações. Então, o nosso código de ética profissional que é um código de ética decorrente, né, de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Então, o Código de Ética, ele é um documento decorrente de uma resolução, é a Resolução 10 de 2005. Ela não aprova o Código de Ética, tá? O nosso Código de Ética é do ano de 2005. Né? E o Código de Ética, essas reuniões de regras colegiadamente reconhecidas na profissão como um código deontológico, um código de ética, ele vai ser bem específico no seu artigo 10. Então, é importante que as colegas e os colegas leiam o código de ética. A gente não precisa saber o código de ética de cor, né? Mas a gente precisa saber mais, assim, onde as coisas estão situadas dentro do código, para que a gente possa se posicionar quando questionada num ambiente profissional ou num momento profissional, né? Então, o artigo 10, ele vai dizer que nas situações em que se configura conflito entre exigências decorrentes do disposto do artigo 9, né, que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. Então não é só um grupo, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição, pode ser uma escola, pode ser a clínica, pode ser um periciando, não é? Pode ser lá, enfim, um grupo de trabalho, pode ser uma situação num desastre de emergência. Todas essas situações, né, de certa forma,
forma, o artigo 9, né, principalmente o artigo 9, né, quero reiterar aqui, que vai estabelecer esse dever do profissional em respeitar o sigilo. E o Código de Ética, isso estar previsto num Código de Ética é importante porque ele é um documento reconhecido, os Códigos de Ética profissionais, né, ele é um documento, né, com, vamos dizer assim, força legal, né? E reconhecido na sociedade que deve ser respeitado, os códigos de ética da profissão, porque elas, justamente, ele vem para disciplinar, para orientar e para conduzir adequadamente aquela ação nesses aspectos que envolvem a ética e, obviamente, o sigilo. Em havendo dúvida, né, vamos supor que o colega tenha dúvida numa situação em que ele esteja envolvido, ele também pode consultar o Conselho Regional, né, que é o seu órgão consultivo, com relação a uma questão de sigilo ou de ética ou de boas práticas, né? Então, é importante isso ficar registrado. E com relação à guarda dos documentos psicológicos, anteriormente nós tínhamos então tudo isso em papel físico, né? Com o advento então da internet, nós temos então esses documentos, alguns de forma digitalizada, alguns de modo físico. Como é que a gente procede isso? Qual o tempo que a gente deve guardar, né? Precisa guardar o físico, não precisa, depois que digitaliza, como é que faz? Nós temos respostas para tudo isso? Sobre essa questão, Daiana, da guarda de documentos, nós temos prevista, né, o tempo de guarda para mínimo 5 anos, né, pelas nossas resoluções. No entanto, temos a Lei 13.787 de 2018, que fala na guarda por 20 anos, porque a nossa resolução, por exemplo, que fala dos prontuários psicológicos, é a resolução número 1 de 2009. E nessa resolução ela fala, né, tempo de guarda mínimo de 5 anos, salvo uma legislação posterior, pertinente, né, relacionada à questão de prontuários. Então, nós temos essa legislação, que é essa lei federal, né, que dispõe sobre o tempo de guarda mínimo de 20 anos, com a possibilidade de digitalização desses documentos. Então, as colegas e os colegas que fazem os seus registros em prontuário, né, no meio físico, em papel, e que ainda, né, guardam nos seus arquivos e tudo mais, né, essas colegas precisam avaliar a questão de espaço físico mesmo, né, porque quando a gente está começando, a gente tem um número reduzido de pessoas atendidas, mas com o passar do tempo espera-se, né, que tenhamos muitas pessoas atendidas por nós. Então, nesse sentido, a partir do momento que se verifica essa necessidade de guardar por mais tempo, né, e não tem mais um espaço físico para isso, as colegas e os colegas podem digitalizar esses documentos e arquivar num drive, né, com senha de acesso exclusivo da profissional ou num HD externo. Então, assim, a forma de armazenamento fica a critério, né, fica sob a responsabilidade dessa profissional, né? O que precisa também ter atenção é que quando a pessoa atendida ou, em caso de pessoas, né, crianças e adolescentes menores de idade, né, quando os responsáveis legais solicitam a cópia do prontuário ou algum documento relacionado aos atendimentos, né, a psicóloga e o psicólogo devem fornecer. Então, se ele está digitalizado, existe essa possibilidade de imprimir uma cópia e oferecer para a pessoa, e recomenda-se, né, até para proteção, não só da psicóloga, como da pessoa atendida, que se faça um protocolo de entrega, né? Então, existe essa possibilidade também. Agora, pensando na ideia, assim, de colegas que já estão fazendo os seus registros em prontuário, ou estão fazendo os seus documentos psicológicos de maneira online, né? Então, já fazem no computador, já salvam nos seus drives, né? Já salvam ali nas suas pastas, o seu computador de uso pessoal e profissional muitas vezes, né? Então, se a pessoa solicita, tu podes me mandar isso por e-mail ou por algum outro aplicativo, alguma coisa nesse sentido, a gente orienta que as colegas se certifiquem quem é que está recebendo essa cópia desse prontuário ou esse documento psicológico, né? Porque muitas vezes pode ser uma pessoa, se a gente for pensar numa criança, né, no atendimento de uma criança menor de idade, pode ser uma avó, pode ser a tia, alguém que não é a pessoa responsável legal por essa criança, e essa pessoa não tem direito de acessar nem a cópia do prontuário, nem o documento, né? Então, quem é que vai ter direito?
o responsável legal. Então, é importante que a psicóloga e o psicólogo verifiquem, só um pouquinho. Quem é que está me solicitando? Essa pessoa tem direito de acesso? O e-mail, né, de preferência, que e-mail é esse, se é realmente dessa pessoa? E, ao enviar esse documento, também de preferência num formato PDF, num formato que impossibilite, né, qualquer tipo de alteração desse documento, então envie e solicite que a pessoa dê ciência e comprove o recebimento, né, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro, né? Então a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem como garantir totalmente, né, que não invadam, por exemplo, o nosso computador, né? A gente não tem, infelizmente, hackers existem para burlar a privacidade, né, das pessoas nas tecnologias, mas do ponto de vista ético e técnico, nós profissionais precisamos garantir o máximo de cuidado naquilo que nos cabe, né? Então, essas questões de proteção por senha, de verificar o e-mail de quem vai receber, né? E de ter essa troca de quando a pessoa dá ciência e verifica mesmo que recebeu e que tá tudo certinho. Então, a gente garante aquilo que está ao nosso alcance, né, para a nossa proteção e para a proteção das pessoas que estão sendo atendidas por nós, né? Então, todo cuidado é pouco e quando a gente não tem informação, buscar pessoas que possam nos ajudar nesse sentido, né, para que a gente possa garantir o máximo possível nessas condições aí. Lúcio, quais são as resoluções que nós temos, então, que tomar? Claro que todas são importantes, né, fazem parte da nossa legislação, das nossas regras enquanto psicólogas, mas quais as resoluções, assim, que tu entendes que sejam as mais importantes que a gente tenha conhecimento nesse primeiro momento? Bom, com relação, acho que a pergunta é importante, é uma observação importante em relação às resoluções, né? Que é um universo, né? As resoluções, elas são documentos, são diplomas legais que os conselhos profissionais têm essa função de emitir, né? Objetivando orientar, regulamentar o exercício profissional. A gente poderia destacar muitas, mas eu vou, assim, tomar a liberdade de dizer algumas apenas aqui, num primeiro momento como destaque, né? Referindo, então, a resolução do Conselho Federal, então, a número 10 de 2005, que aprova o Código de Ética Profissional das psicólogas e dos psicólogos. O Código de Ética é o documento balizador de toda a atividade, né? Ele é um documento reflexivo, ele não é um documento tão imperativo, ele é um documento mais reflexivo, né? Importante, que vai fazer com que todos nós reflitamos sobre a nossa prática profissional. Depois eu destacaria a resolução número 1 de 2009, que ela trata sobre a obrigação que todos nós, psicólogos e psicólogos, temos com relação ao registro documental das nossas atividades, da prestação dos nossos serviços psicológicos. Quando a gente fala em prontuário, em registro profissional, em registro de atividade, etc., essa conduta está regimentada por essa resolução, né? E nós temos que atender a isso como uma proteção àquele exercício profissional, uma proteção ao atendido e ao profissional também, porque daí aquele ato ficou registrado. Outra resolução que eu destacaria é a 6 de 2019, né? Essa é uma resolução que ela estabelece regras, lutas e diretrizes para a elaboração dos documentos escritos que todos nós produzimos no dia a dia das nossas atividades profissionais. Então, essas duas, elas independem da área, vamos dizer assim, da especialidade da área, né? Tem que estar presente esses ditames, porque um vai falar sobre o registro e o outro vai falar sobre os documentos possíveis. Depois nós teríamos uma série de outras resoluções que a gente pode destacar, por exemplo, a resolução 13 de 2022, que ela fala sobre diretrizes e deveres para o exercício da psicoterapia, né? É uma resolução bem atual, ela traz, por exemplo, um modelo de documento que precisa ser assinado pelos pais ou responsáveis quando atendimento de crianças e adolescentes, por exemplo, é um documento bem importante. E depois nós temos várias outras resoluções que tratam de uma série de questões, né? Por exemplo, a resolução 8 de 22, que fala sobre atuação, normas e lutas, né, de atuação das psicólogas e psicólogos em relação às bissexualidades e orientações não monossexuais e todas essas questões, não é? Nós temos, por exemplo, uma resolução que fala sobre
sobre avaliação psicossocial no contexto da saúde. Depois nós temos resoluções que falam sobre avaliação psicológica em diferentes áreas, como no trânsito, como no porte de arma, enfim. Então, as resoluções, elas vão depois mais especificamente, assim, definindo os campos, mas as resoluções, elas servem muito para dar uma orientação, né, vamos dizer assim, do trabalho, da técnica e dos procedimentos que o profissional possa e venha a ter no seu dia a dia. Então, assim, acessem, tem no site do Conselho Federal, tem no site dos regionais, do CRPRS, é bem importante a leitura, as resoluções, elas auxiliam e vão auxiliar o exercício profissional de vocês no dia a dia. Antonieta, tuas considerações finais, quais são os pontos que tu destacaria mais importantes dessa nossa conversa? Então, na verdade, eu quero agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esses pontos, né, porque é muito importante que as colegas se apropriem das resoluções, né, da nossa legislação profissional e, tendo dúvidas, que se aproximem do Conselho. Acredito que essa seja a minha mensagem final, assim, né? De que as colegas acionem o Conselho por meio do telefone. Nós temos o e-mail de orientação técnica, que é o orientec@crprs.org.br, porque esse Conselho é nosso, né? Então, a gente está aqui diariamente, eu, Lúcio e eu, para ajudar as colegas, dando esse suporte de orientação. Sempre que surge qualquer dúvida, a gente fica realmente à disposição. Lúcio, tuas considerações finais, o que tu deixaria aí de mensagem final para as colegas? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? Sempre é um momento, assim, que a gente gosta muito de poder falar um pouco sobre essas questões, né? Então, agradeço. Eu destacaria, assim, como a gente disse no início, assim, estou iniciando a profissão e agora. Eu acho que o mais importante é dizer, assim, os temores e ansiedades aparecerão neste momento. Isso faz parte da vida, faz parte do exercício profissional. Todos nós, né, em algum momento enfrentamos isso. E vou dizer com sinceridade, ao longo da nossa vida profissional, a gente segue enfrentando, né? Porque todos os dias é um desafio. Então, assim, o importante é que a colega ou colega psicólogo que está nos ouvindo saiba que o Conselho Regional é um parceiro nessa atividade, principalmente na orientação. Então, nós temos, como disse a colega Antonieta, né? Nós estamos aqui todos os dias, o Conselho tem canais de comunicação, né? E não se intimidam em consultar o Conselho sobre as mais variadas questões que vocês tenham dúvida. Se tem dúvida ao assumir uma atividade, se recebeu uma proposta de trabalho, se foi pedido um documento por alguém, nós estamos aqui para auxiliar. Então, o mais importante isso, a Antonieta já fez referência aos canais de comunicação, né? Então, liguem, usem o Conselho naquilo que vocês possam. Então, nós estamos aqui à disposição. Então, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre o tema do que eu faço agora, já estou inscrita no Conselho, quais são os primeiros passos, mas eu penso que a Antonieta e Lúcio trouxeram questões importantes para esse nosso fazer. Agradeço a Antonieta a disponibilidade, agradeço Lúcio a disponibilidade e a todos que nos escutaram até esse momento. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado do 37º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.